Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Carol Gimenez, estou aqui no Nutridas Cast. E esse podcast tem o objetivo de trazer mulheres inspiradoras que primeiramente me inspiram e eu resolvi trazê-las para vocês. Hoje eu estou aqui com a Samara, minha amiga nutricionista maravilhosa, e eu estou muito feliz em trazê-la por aqui. Eu que estou muito feliz e lisonjeada com esse convite. Ah, você é tão linda, não seria o que dizer. Dividir um espaço com você é sempre muito prazeroso para mim. A gente sempre se conecta muito, sempre ri muito. E não ia ser diferente estar aqui hoje, não ia ser menos especial estar aqui hoje num dia tão importante para você. Então, obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitar esse convite. Bom, você me inspira desde sempre. Acho que você nem sabe, mas eu te sigo há muito tempo no Instagram. E quando a gente se encontrou uma vez, que eu não lembro onde foi, acho que foi num jantar pós-evento de Nutri. E eu falei, gente, eu estou na mesma mesa que essa mulher maravilhosa. E aí depois eu descobri que você era um ser humano muito engraçado, muito divertido, além de muito inteligente, que essa parte eu já sabia. E acho que nos últimos 2 anos a gente acabou se aproximando mais, né? E é isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente, porque eu conheço um pouquinho, né, da sua trajetória como nutricionista e em que área você atua e por que você atua. Eu vou começar falando que é graças a Deus que a gente mora longe, porque senão o mundo ia ficar pequeno pra gente. E a gente sempre se diverte tanto quando tá junto. Então, assim, essa conexão é muito importante pra mim. É muito bom saber que eu sou admirada por uma mulher que eu também admiro muito. Então, sua história de vida, você também me inspira e você me ajuda muito mais do que você pensa. Então, muito obrigada por estar no meu caminho. Linda. Bom, a Samara Plentes está nutricionista. Eu não sou, né? Eu sou mãe da Luana, eu sou uma mulher forte, decidida, mas eu estou nutricionista, porque acho que os caminhos da vida podem levar a gente para diversos lugares. Então, nesse momento, eu estou nutricionista funcional, eu amo o que eu faço. Eu me realizo todos os dias, acredito que tenha sido o meu caminho para servir. E aí eu acho que eu vim para esse planeta com esse propósito, de servir primeiro. Então, eu faço o que eu faço porque eu preciso servir. Eu acho que pessoas precisam de pessoas sempre. A gente está aqui para se ajudar, para evoluir. E sem pessoas a gente não cria relacionamentos e sem relacionamentos a gente não consegue evoluir. Então, a gente veio de uma pandemia aí, foram 2 anos muito difíceis e a gente viu o quanto foi ruim a gente viver isolado e o quanto foi revelador em relação a emoções e sentimentos. Então, no fim das contas, a gente só precisa de pessoas do nosso lado. Então, eu acho que é esse o meu propósito e é por isso que eu tô aqui. E quando você me convidou para vir gravar, coincidentemente ou não, né? Porque eu não acho que existem coincidências, acho que existem deusdedências, né? Deus dá pra gente alguns presentes. E eu falei, olha, vou estar em São Paulo, então eu vou um dia antes e a gente vem fazer essa gravação juntas, porque eu acho que quanto mais gente fica sabendo o quão especial nós somos nesse sentido de buscar a melhoria do universo que nos circunda, quanto mais gente escutar a gente, quanto mais gente puder ouvir o que a gente tem para ensinar, melhor, mais a gente vai avançar nesse sentido de servir primeiro. Então, é uma oportunidade única. Eu ia falar para você dizer de onde você é, mas o sotaque não esconde, não é mesmo? Na verdade, verdadeira. Eu sou gaúcha, mas eu já me considero carioca, né? Eu moro no Rio há 26 anos. Eu falo que Deus teve um erro geográfico, assim. Tipo, vou jogar essa mulher lá no Rio Grande do Sul. Mas aí acabou, era pra ser Rio de Janeiro. Aí, no final das contas, a vida me levou pro Rio. Eu moro no Rio há 26 anos. Então, adoro minha cidade, assim, onde eu me sinto em casa, realmente. Mas eu tô gostando bastante de São Paulo também, tá? Lógico, né, querida? Aqui tem coisas maravilhosas. E conta, como é ser nutricionista no Rio de Janeiro? A gente primeiro acha que a primeira coisa que as pessoas vão buscar é um corpo maneiro, né?
É aquela coisa do corpo sarado, porque rio, praia, sol, calor, tem essa inspiração, né? Mas no final das contas é todo mundo gente, do mesmo jeito. E a gente vai sempre para o viés que a gente costuma trocar bastante em relação ao cuidar das emoções, ao comer emocional, ao comportamento, às relações, ao ambiente. Então, no final das contas, está todo mundo querendo um corpo legal, todo mundo quer emagrecer e ganhar massa ao mesmo tempo, né? Porque acham que é trocar, que não existe isso, mas acham que é uma troca. Escambo. Mas não existe isso, mas as pessoas pensam que é assim. E, na verdade, tem muito mais coisa por trás, né? Quando a gente fala nisso, existe todo um sistema que precisa ser montado para que isso aconteça. E não muda-se da noite pro dia, né? Então, aquele shape que as pessoas hoje em dia vendem em rede social, a gente não sabe como que eles foram construídos, né? E o que parece... De quê, né? A troco de... e assim, o custo emocional, o custo financeiro, o custo relacional, o custo de ambiente, o custo de esforço. Então, tem todo um paralelo acontecendo para que aquele resultado seja atingido. Então, eu acho que tanto no Rio quanto em qualquer outro lugar, no final das contas, a gente vai sempre bater na mesma porta, né? Que é da mudança de hábito, da mudança de ambiente, do que você quer primeiro, de saber que você é um adulto responsável, você tem que fazer o que tem que ser feito, se você quiser aquele objetivo. E se você não quiser aquele objetivo, também tá tudo certo. Você muda e tá tudo bem. Mas desde que você seja adulto e responsável pelas suas escolhas. Com certeza. Eu acho que a nutrição funcional, as pessoas não sabem de nomes, né, na maior parte das vezes, mas ela ensina muito isso para as pessoas, né? As minhas pacientes, acredito que as suas, elas vêm sempre com a demanda do objetivo estético, e aí elas descobrem que esse é o menor dos problemas dela, que essa é a última coisa que ela precisa se preocupar, porque tem diversas outras coisas na frente, né? A estética, ela é uma consequência das nossas escolhas, no final das contas, e é assim em todo lugar, mas é real, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, a gente pensa em uma cobrança, acho que uma cobrança maior, né? Todo final de semana eu tô na praia. Agora, por exemplo, a gente tá naquela fase do projeto verão, né? E quem mora no Rio tá no projeto verão o ano inteiro, né? Então, o ano inteiro eu tô na praia. Eu sempre falo isso, os corpos de verão são construídos no inverno. Porque a gente não vai ter resultado instantâneo, não vai ter nada da noite pro dia. Eu costumo dar o exemplo dos prédios, né? Você fala assim, começa com uma construção. Aí começa com limpeza do terreno. Aí, 2 meses você passa, nossa, subiram as envergaduras lá, não sei como é que fala, porque eu não sou da arquitetura, vocês é que sabem, eu não sou nada disso. Você, sua irmã... minha irmã, eu não sei nada. Seu pai que monta a casa com É verdade. Com tudo garimpado. Com garimpos. Gente, família maravilhosa. E então, assim, daqui a 3 meses você passa e já botaram os tijolos, daqui a 4 meses você passa, já fizeram uma outra parte. Daqui a 1 ano o prédio está pronto. Então, assim, se tudo que é essa matemática toda, que é uma arquitetura, uma engenharia, é tudo matemático. É aquilo ali, é cálculo, é material, é compra, você vai lá, bota o bloquinho em cima do outro, tá feito. Você imagina o ser humano, que é altamente complexo, né? Que cada um é de um jeito, não existe cálculo matemático. Por que você acha que em 2, 3 meses você vai ter exatamente o seu projeto final concluído? Não existe isso, né? Então, assim, no final das contas, a gente só tem que entender a nossa responsabilidade diante do que a gente quer e o que a gente está fazendo para chegar onde a gente quer. Né? Então, assim, e sempre lembrando que a gente está falando sobre saúde, né? E aí, saúde não é só física. É mental, é espiritual, é emocional, é a física, é a financeira. Porque às vezes a gente quer coisas, a gente acha que a gente vai poder usar todos os suplementos do universo para ajudar e chega na hora e não tem como pagar. Porque isso acontece com frequência, porque a consulta com um nutricionista bom é caro, a academia custa dinheiro, se for fazer personal é mais dinheiro. E aí, às vezes, a pessoa quer usar todos os suplementos que as blogueiras, e até nós mesmos, como nutricionistas, a gente tem mais facilidade para usar a suplementação, a gente tem um acesso mais fácil. E aí, às vezes, eles querem usar para ter os mesmos resultados que a gente tem e não conseguem. Então, existe todo um ambiente, e nesse ambiente existem saúdes diferentes. Então, a saúde física, no final das contas, é aquilo, né? Alimentação, sono, atividade física, suplementação, e o resto todo? A saúde financeira, emocional, espiritual, mental.
A saúde, no final das contas, é se tornar adulto, né? É deixar de ser a criança e se tornar adulto. E sabe E que isso eu é acho muito mais- difícil. A vida do adulto não é Porque fácil. depende, usando a analogia que você fez com o terreno, tudo também vai depender, o tempo que essa construção, de como está o terreno quando tudo começa, né? Porque diferente de uma casa que você pode escolher o terreno que você compra, o seu corpo, ele vem com a sua genética, com as suas histórias, com seus traumas, com as suas coisas, e você tem que construir a partir disso. E com aquelas coisas que você fazia sem ter consciência que você fazia. Exatamente. Então, assim, você tem que, primeiro de tudo, aceitar que você já não tem mais como voltar atrás e mudar o que já passou, né? Você tem que começar a partir de agora e fazer diferente. E aí, essa aceitação, às vezes, é difícil, né? Porque a gente principalmente nós mulheres, tá? A gente tem uma chibata assim que ela é dolorida. E a gente faz questão de segurar ela na mão e se machucar de vez em quando. Então, assim, a primeira coisa é essa. E eu acho que é o ponto mais difícil, o ponto de partida. Porque depois que você dá o primeiro passo, você vê que você saiu da inércia, você vai dar o outro, e o outro, e o outro. Acaba ficando um pouco mais fácil. Esse primeiro passo que é muito difícil. E esse primeiro passo engloba exatamente isso. Tirar o lixo do terreno, tirar o que não presta, deixar só o terreno limpo. E aí, é o que a gente vai fazer? Com o que a gente faz com tudo que a gente já viveu, né? Com certeza. Então, assim, primeiro eu acho que é se perdoar. Que é muito difícil. Se perdoar, se aceitar que eu fiz o que eu podia do jeito que eu sabia, com as ferramentas que eu tinha. E o que eu posso fazer daqui para frente? O estímulo certo, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Fazer daqui para frente, não olhar mais para trás. E, na verdade, respeitar a história que a gente teve lá atrás. E aí, quando a gente fala em história, a gente fala até de história familiar, tá? Porque eu assisti o episódio com a sua irmã e é isso. É entender que vocês... Às vezes, dentro da mesma família, vocês têm histórias completamente diferentes. Então, é aceitar, entender, agradecer que foi isso que nos fez chegar aonde a gente chegou. E daqui para frente, o que eu posso fazer para chegar onde eu quero, né? E não mais ficar de fácil com o que eu tenho. Com certeza. Eu tenho certeza absoluta que você é inspiração para muitas ou todas as suas pacientes. Conta um pouquinho, o seu público maior é realmente o público feminino? Como que você, depois de estar nutricionista, como você direcionou a sua carreira para esse lugar que está hoje? Bom, quando eu voltei a atender como nutricionista, porque eu também participei do mundo corporativo, na parte de petróleo e gás, eu me formei, fiquei 1 ano como nutricionista, não deu certo, porque era enfim, investimento muito alto naquele momento, e eu precisava sobreviver. Acabei saindo, fui para a área administrativa e depois para a área jurídica de uma empresa de petróleo e gás, onde eu fiquei durante 6 anos, mais ou menos. E ali parou de fazer sentido, porque o propósito de servir estava batendo mais alto. Um monte de coisa começou a acontecer para me levar a sair do mundo corporativo e voltar a atender. Então, eu peguei a grana daquela demissão e montei meu consultório. Caramba. E assim foi indo. Então, eu voltei a atender há mais ou menos 8, 9 anos. Não tenho exatamente certeza disso. E quando eu voltei a atender, o que mudou a minha vida foi o esporte. Porque eu sou maratonista. Naquele momento, eu acho que eu já tinha completado 6 maratonas. Quando eu decidi que eu ia... Se juntar tudo que eu corri a vida inteira, não deu uma maratona. Exagerado. Maravilhosa. Também, né, bem? Correr, eu já te falei uma vez, correr no Rio de Janeiro, alinhar o chakra no Rio de Janeiro. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Vai correr aqui na esteira, que coisa chata. E treinar maratona no Rio é maravilhoso, porque a gente escolhe onde a gente vai treinar e a gente muda o ambiente o tempo todo. Então, é muito maravilhoso. Tudo. O Rio realmente inspira esporte. Então, naquele momento eu era uma referência, porque eu era do mundo corporativo, onde ninguém se cuida. Assim, as pessoas são muito ocupadas, correria, e eu tava ali, levando marmita, fazendo o que eu aprendi na faculdade anos atrás, né? Eu já sou formada há quase 20 anos. Nossa. Oi? Tudo bem? Tudo bem, linda. Então, eu acabava me destacando por isso. Então, quando eu comecei os atendimentos no consultório, vinha muita gente do esporte. Então, nesse meio tempo, de lá para cá, eu já somo 10 maratonas, eu fiz um meio Ironman e fiz, não sei, acho que mais de 30 meias maratonas. Então, a galera vinha desse... E eu sou ciclista também. Eita, como corre. Nesse momento eu não tô correndo nem de ladrão, gente, porque eu tô meio preguiçosa. Mentira, eu fiz a minha última meia maratona faz menos de 2 meses. Mas, enfim, a galera vinha muito desse meio, né? Então, foi onde eu comecei. E muitas mulheres.
Porque a gente sempre escuta que corrida envelhece, né? O esporte de endurance envelhece, mas existem ferramentas para você reduzir esses danos oxidativos do esporte. Então, começou vindo muita gente nesse sentido. E eu fiz a especialização em nutrição esportiva funcional, então a galera vem muito disso. Mas sempre o que mais chama paciente é o emagrecimento. E hoje, a saúde da mulher, porque eu fui envelhecendo. Né? Então, assim, o que eu faço hoje para minimizar os danos do tempo? Então, eu acabo, sim, sendo inspiração para muita gente nesse sentido, porque eu acabo tendo conhecimento e eu coloco isso em prática. Então, eu acho que hoje vem muita gente, muito da minha idade, às vezes um pouco mais velhas também, mas muito por isso, na precaução dos sintomas de menopausa, porque, se Deus quiser, vai demorar um pouquinho para eu entrar na minha. Mas, querendo ou não, a gente já começa, anos antes da gente chegar nela, a gente já começa a fazer as prevenções. Então, tem toda uma questão de ciclo menstrual na hora de fazer a prática do esporte, no treino. A gente sabe que isso muda desempenho, o que a gente pode fazer para melhorar a imunidade em determinadas fases do ciclo. Exatamente. Então, tem tanta coisa para a gente explorar. Né, em determinada vontade, disciplina, né? E aí você falou da menopausa, eu acho que eu tô longe dela também, mas é engraçado que ser mulher, né? A gente tá sempre ocupada. Você tá sempre mudando, né? Quando você tá acostumando com uma coisa, muda. Mas você sabe que a gente tá acostumando, a gente já acostuma com as mudanças desde muito nova, Sim. porque a gente vive 4 fases diferentes ao longo de um mês. Né? Então, assim, quando a gente fala, querendo ou não, tem aquele período folicular, aí tem o ovulatório, tem o da TPM e o menstrual. Então, assim, são fases muito difíceis, mais próxima do menstrual. 4 em 1. E quando a gente escuta aquela música Mulher de Fase, é bem isso, né? Tem semanas que a gente tá wow e tem semanas que a gente tá down. E é para isso que a gente tem ferramentas para sair da inércia. Assim, as ferramentas de organização na parte prática da coisa, eu acho que elas são muito, muito da organização do dia a dia. É ter rotina, é saber o que você vai comer, é fazer planejamento, é ter agenda. Assim, a agenda, o que não tá na sua agenda não é importante para você. Então tem que estar na agenda, Entender também que somos cíclicas, né? Que não dá pra gente ter uma cobrança linear ao longo vamos colocar ao longo de um mês, né? Mas somos cíclicas. E justamente por sermos cíclicas, eu já sei que naquela última semana eu já não vou estar mais tão disposta. Será que não é mais inteligente, quando eu for fazer as compras da semana anterior, eu já não deixar coisas congeladas pra semana que eu não vou estar disposta? Porque eu vou estar com preguiça, vou estar chateada, vou estar querendo chorar, vou estar querendo matar um. E por que já não me antecipar a isso, né? Então, assim, a suplementação que a gente estava falando, eu já deixo tudo bonitinho, organizadinho, em potinho, porque eu já sei que eu vou chegar em casa muito cansada. E aí eu vou ter que cuidar do jantar, vou ter que cuidar da minha filha, vou ter que mexer nos cachorros e ainda vou ter que abrir potinho por potinho para tomar suplemento. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, como não cozinhar todos os não dias vai acontecer, não vai acontecer. Então a gente já deixa tudo mais ou menos planejado. Então é muito mais inteligente se a gente se organizar. E isso, para essa organização acontecer, a gente precisa de muito autoconhecimento, né, Carol? Muito. Exatamente, porque o que eu percebo no consultório, obviamente até comigo mesmo, a gente tende mais a ficar chibatando e cobrando, ao invés de, eu sei que eu sou cíclica, eu não posso mudar isso, né? Então, por que não fazer todo o nosso planejamento de acordo com isso? O meu treino eu faço assim. Eu sigo uma planilha de treino e na última semana é a semana que eu vou pegar menos peso, que eu vou fazer mais repetições, que às vezes eu vou pular um exercício, né? E tá tudo bem. É a gente entender também que faz parte do processo. O mais importante é a gente não parar, né? Desanimar, ai meu Deus, como eu sou péssima porque eu peguei menos peso. Não é assim, né? Mas passa pela cabeça. E tem aquela coisa assim, quando estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir, né? Então, e isso faz também parte desse planejamento, desse autoconhecimento e de saber que é só fazer, não precisa às vezes ser perfeito, mas é só fazer. Tem umas ferramentas, você falou aí, meu treino é assim. Cara, quando eu tô muito mal, assim, nossa, eu chamo as minhas amigas ou chamo personal. É maravilhoso. Me tiram da inércia na mesma hora, me dá outra energia, me dá outro gás, outra visão. Porque você vai com outra motivação, né? Você vai com a motivação social, tem um compromisso, sabe que vai dar risada com suas amigas e se torna um momento leve. Isso. Né? E eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu tenho certeza que todas as mulheres que estão ouvindo vão se identificar. Nessa pausa,
Eu percebo com as minhas pacientes que a maior dificuldade é entender a pausa como pausa e não como parei total, e aí elas acham que tudo tá perdido e que tudo que eu fiz até aqui parou. Então, como sair, como levantar a poeira, né? Dar a volta por cima? Como fazer isso quando você perdeu o fio da meada da sua rotina? Eu vou bater na tecla do autoconhecimento, porque é o seguinte, uma decisão muda tudo. E quando a gente decide que a gente vai chegar em determinado patamar, seja em que área for da sua vida, você tá mirando naquilo. E você tem que entender que todos os objetivos que você quer alcançar e que você ainda não tem, que eles não são fáceis de você chegar, eles estão aqui e você está aqui. Não existe uma linear ascendente que vai te levar até lá. O caminho ele é tortuoso. E ele vai, ele volta, ele cai, daqui a pouco ele sobe de novo, ele cai, ele volta. E se tiver que retroceder um pouquinho, tá tudo bem. Mas por quê? O meu objetivo final ele tá muito bem definido. Então eu acho que saber o que eu quero, o que eu busco, e lidar, e saber que ele não é um caminho linear e ascendente. Ele é tortuoso, independente do que for. Porque se fosse muito fácil, você já tinha, certo? Todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Então, eu até brinco com isso no consultório. Falei, se emagrecer ou se ganhar massa fosse uma coisa muito simples, era só você botar no chat GPT. Eu falo, eu não estaria aqui. Não, também não. Chega desempregada. Chega desempregada. Porque assim, calcular cardápio é a última coisa que a gente faz, né? A gente faz. O Google faz isso. Mas o Google faz, um monte de aplicativo faz. O chat GPT faz. Se fosse super fácil, e aí vamos para outro lugar, né? Nós não somos o que comemos. Não. Somos o que absorvemos, o que sentimos. E aí, isso o chat GPT não faz. Não faz. Né? Somos o porquê comemos, né? Eu tenho um programa chamado Emagrecimento Emocional Sistêmico. E nesse programa, Carol, a gente consegue analisar que até você ser caçula, você ser irmã do meio, você ter pais separados, você ser órfão, muda a sua relação com a comida. Uau! Muda tudo. Quando uma pessoa sai do seu lugar no sistema, embola todo um sistema embaixo. E você pode fazer parte desse sistema. A vida como um todo, né? Isso a gente já sabe. Então, na alimentação, isso também acontece. E por que acontece? Por que a gente, às vezes, se deixa para trás? Eu atendo paciente, por exemplo, um obeso dentro de uma família normal. Por que ele é obeso e a família é eutrófica? É normal. Porque ele quer chamar atenção? Que posição que ele tá? O que faltou para ele? E aí você começa a entender a dinâmica familiar da coisa, que não é só o prato de comida, não é só o cálculo da dieta. E isso é muito profundo. E isso não é qualquer profissional que faz. Até, inclusive, o profissional que vai fazer, ele precisa do autoconhecimento. Totalmente. Terapia tá em dia, tá, gente? E o dia que precisa estar, precisa né? estar. Precisa estar. Na verdade, a gente escuta tanta gente que a gente precisa também que alguém escute a gente. Exatamente. Muitas vezes a gente vai buscar para poder ajudar, né? E saber. E chegou um momento na minha vida profissional, e eu tenho certeza que na sua também, que eu falei, gente, calcular cardápio é assim. Nada. Perto do que eu faço aqui, o que eu preciso estar apta a fazer por essas pessoas. E a gente faz isso uma pela outra, inclusive, tá? Com certeza, a gente treina muito na coleguinha, né? Porque o nosso EAD tá em dia, né? O nosso EAD tá em dia. Mas eu nunca... Teve uma situação que aconteceu com uma paciente, você falou isso, né? Do obeso na família eutrófica. Eutrófica, para quem não sabe, é considerado com o IMC normal, né? Lá pela OMS. Então, eu lembro que uma paciente minha, ela passou uns 2 anos em consulta e não perdeu nenhum quilo. E ela se incomodava com aquilo, aparentemente. E aí um dia eu perguntei pra ela assim, o que você perde se você emagrecer? E cara, eu fiquei assustada, porque ela travou assim e ela falou pra mim, eu nunca pensei nisso. E ela parou, respirou, e aí depois ela falou assim, eu acho que eu perco a atenção do meu pai. Então, assim, a partir de uma pergunta dessa, você consegue modificar todo o comportamento dessa pessoa. Porque no final ela falou, eu não sei se eu tenho um relacionamento com ele, além de um momento de comer. A gente não mora junto e eu vou visitá-lo, e aí quando eu vou de sexta a domingo comendo.
E aí eu falei, mas isso... E durante a semana, quando você tá longe dele? Ela falou, depois que você me fez essa pergunta, eu entendi que eu como para me sentir perto dele. E assim... E que cálculo de cardápio que resolve um negócio desse? Isso o chat LGBT não traz para ela, com certeza. É porque você também tem anos de experiência, tem todo um conhecimento aplicado, tanto em consultório quanto com você mesma, que permite você chegar nessa pergunta. E aí você consegue ajudar alguém. E aí você vai bater naquele seu propósito de servir. Que, gente, é muito maravilhoso, né? Então, quando você tem eu sempre falo, quando arrepia, dá um frio na barriga, porque eu tô no caminho certo. É porque Deus te ouviu e te mandou um recado. É assim, né? É isso, com certeza. A nutrição, ela tem essa coisa, né? A nutricionista, ela veio pra cuidar, né? Pra nutrir, né? E tem um motivo também pra isso. É isso. Quer falar sobre? Que é profundo, né? Uma vez eu escutei minha psicóloga falou isso, e eu falei, ai meu Deus, é isso mesmo. Quando eu escolhi nutrição, eu sabia que eu queria cuidar de gente e eu não tinha capacidade para fazer medicina naquele momento, porque eu já trabalhava. Comecei a trabalhar muito jovem. E eu não tinha condição de passar para medicina. Então, eu falei assim, vou fazer fisioterapia, vou fazer nutrição, vou ver qual que eu passei para 2 em nutrição, zerei física, fui limada da fisioterapia, então eu acabei indo para nutrição, que tinha algum caminho ali, né? E eu achava que ia ser simples, que assim, a gente não tinha noção do que era, né? De que ia ser esse cuidado. A gente via muito a nutrição hospitalar há 20 anos atrás. A gente não via muito esse cuidado do tete-a-tete, do consultório. Não era a realidade que é hoje. E vou te falar que o Brasil é um dos poucos países que tem isso, desse jeito, que a gente leva a sério a nutrição, graças a Deus, porque isso vai mudar muito a forma como a gente se comporta, inclusive enquanto sociedade. Então, a partir do momento que eu comecei a atuar em consultório, eu comecei a cuidar de gente. No início eu trabalhava muito com home care, trabalhava muito em hospital, trabalhava no CTI de hospital, fazendo nutrição interal, parenteral. Você começa, na verdade, a ver que você está cuidando de uma pessoa que tem histórias, que tem família, que tem amores, desamores. Então, assim, é tudo tão complexo, é uma rede tão complexa que você fala assim, nossa, que sorte a minha poder cuidar dessa pessoa. E eu gosto, assim, eu fico muito realizada quando devolvem isso também, que sorte a minha ser cuidado por você. Porque no final das contas eu nunca vou olhar o paciente como um conjunto de células que formam órgãos, que formam um sistema, que formam um ser humano. Não é isso. Para mim é um ser dotado de emoções, sentimentos, complicações, cada um com as suas dores, cada um com a sua história, cada um com seus traumas. E todos eles, no final das contas, vão bater no nosso instinto mais primitivo, que é a comida. Então, a comida é sobrevivência. Então, em muitas situações de sobrevivência, você vai acabar batendo ou de frente ou andando junto com o seu instinto mais primitivo. Então, a comida está relacionada a absolutamente tudo e principalmente as emoções. Por isso que o autoconhecimento muda o jogo. Então, é um convite, assim, que as pessoas se conheçam para se cuidar e se cuidar em todas as saúdes. Porque depois que a gente fica adulto, a gente para de dividir saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Somos uma coisa só. É tudo junto, englobado. Todos eles se conectam. Então não tem assim, agora eu vou cuidar da minha saúde mental. A gente até fala, mas no final das contas, cuidar da saúde mental é também cuidar da saúde física, da saúde espiritual, da saúde emocional, enfim. Que seja. Eu lembro quando eu entrei na pós de funcional, que eu vi aquela teia de intercorrelações metabólicas, e eu falei, menina, é tudo isso aí mesmo, né? E na prática clínica você começa a ver que, ok, ela chegou por causa disso aqui, desse caminho. E aí você, no mesmo momento, quando ela começa a falar, você faz, sua cabeça faz isso? A minha faz assim, como se preenchesse todas as... E aí eu fico... E aí, tá, essa aqui é por onde eu tenho que começar. A gente sempre puxa o primeiro fio, né? E aí vai desenrolando. E é tão bonito ver isso acontecer, né? É muito bonito você ver a transformação da pessoa. E no final de tudo... ela chegou de um jeito, ao final eu nem falo que exista, de fato, um final de tratamento. Eu sempre quero dar alta para os meus pacientes. Sempre quero. No final das contas, eles não querem a alta. Eles não querem. Mas, assim, quando você chega e fala assim, a partir de agora, eu só preciso te ver uma vez a cada 6 meses. Porque você entendeu o processo. E é tão bom, é tão bonito. É aquele momento da realização, assim. É aquele momento onde meus divertidamente ficam todos eufóricos, felizes, na mesa de controle. Assim.
É nesse momento que acontece isso. Então, assim, é muito bom. É uma realização de propósito, né? O propósito de servir, de cuidar das pessoas e fazer disso o meu trabalho. Ainda bem que eu consigo servir através do meu trabalho. Senão, provavelmente, eu ia ter uma atividade paralela se eu não conseguisse. Com certeza. E como que você costuma agir ou reagir quando você percebe que o paciente não está pegando a responsabilidade para ele, que ele ainda não entendeu que só depende dele, porque no final é isso, né? Como que você costuma devolver a bola para ele? Primeiro, a escutativa. Eu acho que eu tô escutando, tô acolhendo, tô trazendo ele para mim. Então, olho no olho, aquela coisa de entendi, te acolho, te respeito. Mas eu começo a desenhar a história de uma forma diferente. Eu começo, e se você agisse desse jeito quando isso acontecesse? E se você trouxesse a responsabilidade para você? Porque, afinal de contas, quando você mora com outras pessoas, você não pode se mudar da casa. Você vai se mudar da casa de onde você mora hoje? Você vai se separar porque o seu marido não come direito? Você vai se acusar? Não, não vai acontecer. Então, beleza. Ele tá botando uma arma na sua cabeça, implorando para você comer, pedindo para você comer, te obrigando a comer? Não. Então, assim, vamos começar a trazer para si, vamos fazer melhores escolhas dentro de casa. E uma coisa que acontece muito, Carol, eu trago a minha história para o paciente. Isso me conecta muito com ele. Porque, assim, várias coisas que acontecem com o outro também acontecem comigo. Com certeza. E aí, quando eu mostro as minhas fragilidades... E, cara, meus pacientes sabem muita coisa da minha vida, que eu não devia nem falar. Os meus também. Mas eles sabem. É porque eu vou falar isso. Não tinha nenhuma Mas necessidade. você sabe quando você desce daquele lugar de admiração e se coloca do lado da pessoa, assim, né? Porque eu sei que muita gente vai até mim porque admira o jeito, admira a forma como eu levo a vida, até esse jeito meio engraçado, que no final das contas só esconde um coração ferido. No final, né? A gente sabe... Oh, Deus, tadinha. Mas no final das contas é isso, assim, meu jeito engraçado, peculiar, de me adaptar aos lugares, acaba atraindo muita gente e as pessoas me veem como muito forte. Você sempre é muito forte, né? Você, cara, mas eu também canso, deixa eu te contar uma história. Então, assim, isso já aconteceu comigo. Humaniza muito, né? Exatamente. Então, assim, vem cá, deixa eu te contar que antes de ter um CRN, eu tenho um CPF. Então, eu sou gente como você. Deixa eu aterrissar você aqui e dizer que isso também acontece comigo. E quando acontece comigo, no dia seguinte, eu falo, opa, pera... Não é por esse caminho que eu quero ir, não é desse jeito que eu gosto de me sentir, deixa eu cuidar melhor aqui. Então, também acontece comigo. Então, acho que eu trago, primeiro, a responsabilidade. Olha, eu entendo o que você está passando, suas células não entendem, eu entendo. E, ao final das contas, vai continuar agindo se você continuar agindo desse jeito, você vai continuar com os mesmos resultados. Então, o que você pode fazer diferente para daqui para frente você ter um resultado que você espera, porque não dá, por exemplo, para você querer um corpo de quem come brócolis se você só come brigadeiro. Isso não vai acontecer. Não é mesmo? Não vai acontecer. Se a gente soubesse como a gente estava rica, né, querida? Não é mesmo? Uma coisa que eu sempre falo assim, mas eu quero, não sei o que. Eu falo, olha, querer eu também quero, mas eu quero estar nas Maldivas, eu queria estar onde? Em Paris agora, né? Mas eu não posso estar em Paris agora. A gente está aqui em São Paulo, conversando uma com a outra, que também está sendo maravilhoso, mas não é a realidade. Se fosse em Paris, se fosse muito mais legal, os espumantes dando risada para trás, essas coisas, né, da vida. Iremos. Em breve. Então, mas não é a realidade, né? A realidade é que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Adultos fazem o que precisa ser feito. Crianças tentam fazer só o que querem, né? Bate pezinho, reclama, chora, mas no final das contas acabam fazendo o que um adulto quer, né? Então, assim... Eu vi um podcast, inclusive, esses dias, e foi um raciocínio que a pessoa que estava sendo entrevistada, ela falou assim, você só é livre quando você faz as suas obrigações. Disciplina é liberdade. Porque se você fez o que você precisava, né? Você conquistou a sua liberdade. Porque você pode fazer o que você quer. Agora, quem só faz o que quer, só tá querendo... Tá sempre preso. Barganhar e você não tem nada. Porque no final das contas, você não tem liberdade financeira. Você não tem o corpo ou a saúde que você quer. Porque você vive uma vida em rebeldia. E isso... é coisa de criança e nós não somos mais, infelizmente. A vida das crianças é tão boa, né, no final das contas. Mas é esse o ponto. Às vezes eu acho que tem uma fala que as pessoas falam muito sobre viver no equilíbrio. Carol, não acredito no equilíbrio. O equilíbrio tem sempre um palhaço segurando a bolinha para a bolinha não cair e geralmente o palhaço sou eu.
Então, assim, cansa. Faz muito sentido. Cansa, tá? Então, assim, você tá ali o tempo todo lutando para não deixar as bolinhas caírem. Vamos viver em harmonia. A harmonia é um conceito completamente diferente. Porque a harmonia é a paz de entender que aquela bolinha caiu. E que eu vou olhar para essas bolinhas aqui agora. Depois eu vou lá e recolho, depois eu vou lá e dou jeito daquela. Você pega, se não for, deixa pra lá. Eu posso mudar de bolinha. Eu posso não querer mais brincar de bolinha, posso querer brincar de malabares e tá tudo resolvido. Então, assim, eu acho que o equilíbrio ele é utópico. Ele cansa e ele não é uma realidade a longo prazo. E não existe equilíbrio, porque o seu corpo não sabe o que é equilíbrio. Ele só reage ao que você faz naquele momento. Então, a harmonia, ela te traz paz interior para você entender que agora o foco é nisso. E daqui a pouco eu vou olhar para as outras coisas. E tá tudo bem de eu deixar uma bolinha cair se eu tiver que olhar para essas aqui agora. Então, eu gosto muito desse conceito e trago isso também de uma forma prática, porque as pessoas acham que a gente não come besteira. Elas acham. Eu conto ou você conta? Ai, meu Deus. Então, assim, a gente come. Só que justamente porque a gente tem uma vida muito regrada, uma rotina muito bem desenhada e tudo muito bonitinho, a gente pode se dar o luxo de comer uma besteira e não ficar preocupado com isso. Porque não vai ser um ponto no meio de um monte de coisas boas que vão mudar o meu resultado. Então, assim, se você faz 90% do tempo certo, os outros 10% que você faz errado não vão alterar tanto o resultado. E não é um errado, porque também tem um motivo. Mas, assim, na verdade, não digo nem errado, mas, assim, errado na cabeça das outras pessoas. Então, eu tenho uma amiga muito querida que essa semana me levou uma canjica. Eu sou fissurada em canjica. Mas eu como canjica quantas vezes no ano? Gente, é só festa junina. Eu não como canjica em outra época. E não vai comer todos os dias, né? Então, assim, no período de junho a julho, que foi esse agora, sei lá, acho que eu comi canjica 3 vezes. E eu acho que eu vou ficar até o ano que vem sem comer de novo. E tá tudo bem. Então não tem problema eu comer a canjica, mesmo sendo com leite condensado, tá tudo certo. Vou ficar com a barriga estufadinha? Vou. Mas é só num períodozinho, vai passar. Mas ajuda, a gente tem lá em casa, né, naquele suplemento. Ontem mesmo eu tava falando com uma amiga, eu falei, meu irmão deve achar que eu sou maluca, porque o tanto de suplemento que tem nessa casa, e ela falou assim, meu Deus, isso é isso, né? Porque a gente tem sempre, esse aqui, sempre tem uma nesse momento aqui eu tô precisando desse. E é sobre isso, né? Então, viver eu acho que é o principal ponto, assim, é entender que a gente não somos seres complexos demais para resumir, né? Para achar que a matemática vai funcionar, a matemática de um cálculo de dieta vai funcionar. Não é tão simples assim. Então, acho que esse conceito da harmonia, ele me traz paz. E é isso que às vezes eu tento passar para os pacientes também. E eu acho que ter paz é a coisa mais importante que a gente pode fazer, né? Porque no final das contas eu vejo muitas pessoas, inclusive eu mesma, precisando refletir, porque a gente tende a focar muito no que a gente não controla e as coisas do dia a dia, que é se eu vou treinar, o que eu vou comer. Eu controlo isso, ninguém mais controla. E aí eu tô focada se, sei lá, o que fulano, ciclano vai falar, vai pensar, vai agir. Cara, eu não controlo isso, né? Então, se a gente focar mais no que a gente consegue controlar, a vida se torna muito mais fácil e a gente tem mais paz mesmo. E eu acho que essa parte da paz, ela também vem dos pequenos passos. O que a gente às vezes acha que vai funcionar, a gente não, porque a gente já tá nesse mundo de treino. Mas, por exemplo, um paciente que chega sedentário pra gente e quer entrar no mundo dos treinos, ele acha que ele precisa de personal de segunda a segunda, 1 hora por dia. E a gente não fala sobre isso. A gente fala em se movimentar. Então, para você sair do zero, é igual correr uma maratona. Eu não acordei um belo dia hoje, eu vou correr 42 quilômetros. Não funcionou assim. Foi passo a passo. Eu não sei quantas corridas de 10 eu fiz antes, eu não sei quantas corridas de 21 eu fiz antes, até decidir correr uma maratona. Até decidir me tornar uma maratonista. Então, por que você acha que com você vai ser diferente, né? Então, assim, acorda, faz 20 minutos. Hoje, amanhã faz meia hora. Daqui a um mês, você já vai ter feito muito mais do que quando você se prometia que você ia para academia 3 vezes na semana. Se você fizer 20 minutos todos os dias, igual escovar dente, igual tomar banho, a gente já acorda, a gente já não pensa. Você vai lá, escova o dente e pronto. Então, se você conseguir... Qualquer lugar, né? Pode ser na sua sala, né? A pandemia ensinou muito isso, né? Muitas pessoas se aproveitaram disso e conseguiram construir uma rotina e trazer isso
simplificar sempre, fazer o seu melhor. Se você fizer 1% por dia, em um mês você melhorou 30%. Exatamente. Então, em 3 meses você mudou a sua vida. E, cara, é tão simples e as pessoas complicam, né? Mas que bom que estamos aqui para poder ajudar e facilitar isso, né? De repente, pincelar esses pontos, que a gente sabe que são pontos de dificuldade da população de uma forma geral, e trazer dizendo assim, olha, calma, tá tudo bem de você não ter conseguido até agora. O que você não pode desistir, cair tá tudo certo, você não pode se agarrar na pedra e ficar lá no chão. Então vamos começar aqui devagar. O que você consegue fazer? Em vez de você fazer atividade, de você se culpar por não conseguir fazer atividade física 3 vezes na semana, por 1 hora, será que 20 minutos todos os dias você consegue? Uma caminhada? Às vezes até uma caminhada, no caso lá do Rio, eu falo assim, a gente mora 1 quilômetro da praia. Será que a gente não pode dar uma caminhadinha na areia? Para de me fazer isso. Mas assim, isso alinharia os seus chakras, mas não só isso, te traria saúde mental, espiritual, uma conexão maior com você. E aí você vai se conhecendo, você vai se olhando, e aí você vai conseguir chegar num outro patamar. E dali a pouco esses 20 minutos se transformam em meia hora, e dali a pouco você vai querer fazer isso todos os dias, e dali a pouco ir pra academia vai até ser chato, porque você descobriu uma outra atividade ao ar livre, mas você entende que você, como adulto, precisa de músculo. Então, você resolve 3 vezes na semana ir na praia, dar uma voltinha, mas você resolve 3 vezes na semana fazer musculação, porque vai te fazer bem. Porque tem que ser feito. Tem que ser feito. É isso. Então, você começa devagar, mas vai. Mas vai e não para, né? Que eu acho que esse é o ponto principal. Nós somos mulheres que nunca paramos, né? A gente começou desde que nasceu, querida. É sobre isso. A gente não para, a gente só descansa. Quando o negócio tá ruim, amiga... Manda um áudio, manda um vídeo, fala, pô, quero falar com você agora. Me faça rir, estou precisando. Que gostoso, Sá, ter você aqui. Bom. Você é maravilhosa, sempre uma inspiração. E que bom que as pessoas podem contar com profissionais como você, como eu, né? E que isso seja só o começo de muitas vidas transformadas. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigada a você pelo convite, Carol. Assim, estar do seu lado é sempre muito bom para mim. Do mesmo jeito que você me admira muito, eu também te admiro muito. Você me faz rir. Você é uma mulher brilhante, incrível. E que sorte a minha ter cruzado minha vida com você. Obrigada a Deus. Oh, meu Obrigada, Deus. Universo, por ter trazido você no meu caminho. Obrigada. Obrigada, meu amor. É tudo recíproco. Bom, Sá, deixa para as pessoas, então, a sua rede social. Conta um pouquinho como as pessoas te acham, né? Porque uma mulher maravilhosa dessa não pode ficar perdida por aí, não é jamais mesmo? Perdida, jamais, querida, achada. É @SamaraPlantsNutri no Instagram. E a partir desse lá do endereço da bio, você consegue contato com o consultório, acesso ao programa Emagrecimento Sistêmico. Fiquei interessada nisso bem aí. interessante. Vou lá olhar. Bom, eu não posso deixar de agradecer ao Mundo Cerealista que está aqui nos apoiando. Inclusive, amiga, coma aqui, tá bom? Tá crocantezinho. Crocante ainda esse milho aqui. É aquele negócio que você come e não para nunca mais. É aquele que eu não posso ter em casa. É, sobre isso. E essa garrafinha pra você, de presente, pra você levar lá pro Rio de Janeiro, fazer propaganda. Obrigada. E muito obrigada pra todo mundo que assistiu. Não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o nosso canal e as redes sociais.